Saudações! Vai, Corinthians! Negras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 266, 266, e eu tô aqui com o Gibson e com o grande Dudu. E aí, Dudu, como é que foi o fim de semana pra você? Esse domingão tranquilo e o sabadão de cabeça doendo, é isso? É verdade, né? Ontem um jogo muito atípico pro Corinthians. Então, no final de semana, né? Vamos falar do feriado. Essa emendada aí, o sabadão não foi muito bom pra nós, né? Como um todo. Depois de 10 jogos invictos, né? E perdeu de uma forma muito ruim, né? Lógico que nenhuma derrota é boa, mas o Corinthians não mostrou nenhuma garra, não jogou pra vencer. Calma aí, Dudu. A gente já vai entrar nessa partida. Vamos começar. Enfim, o Corinthians jogou 2 vezes essa semana, certo, Dudu? Não foi só coisa ruim. Teve coisa boa no meio da semana. O Corinthians ganhou de 3-1 do Bahia no meio de semana, de virada, né? Na Neoquímica Arena, volta do público. Que gostoso que é ver o público no estádio de novo. O pessoal vaiando, torcendo, enfim. Quando levamos o gol, né? Como eu falei, foi de virada, a torcida apoiou, gritou. Como faz sempre, foi muito gostoso ver. E depois jogou no sábado e perdeu num jogo completamente diferente do que o Corinthians vinha mostrando anteriormente. Um time apático, sem vontade, enfrentou sim um adversário bem postado e tudo mais, mas um time muito lento, e o Corinthians acabou sendo derrotado, né, por 1-0 lá em Recife. É sempre difícil jogar lá em Recife. O que deixa pra mim a impressão, Gibson e Dudu, é que é um time em construção, né? A gente fala, o time vinha de 10 partidas invictas, sem derrotas, né? Mas com futebol oscilante ainda assim, né? Tivemos resultados que a gente falou aqui várias vezes, poderia ter saído com a vitória e tal, não conseguimos, saímos com um empate. E dessa vez foi uma descida maior. Mas eu acho que como é um time em construção, os caras acabaram de voltar, tinham muitos jogadores que faltavam muito tempo sem jogar. Jogamos sem o William, né? Que tava machucado, enfim. Eu acho que isso faz parte de um time em construção, não é, Gibson? Eu acho que não é algo anormal. O que a gente espera é que isso não fique, esse mau desempenho não se repita, né? Mas que seja só um ponto de um time em construção mesmo. Pra mim, essa oscilação que teve, principalmente ontem, assim, se for pensar um pouquinho pra trás, a gente já merecia ter perdido alguns jogos. Mas também merecia ter ganho outros também, né, Gibson? Não, sim, mas aí no último instante, porque aí fica a mítica que tem invencibilidade, 10 jogos, né? Sim, a gente já merecia ter perdido e aí não é que a gente deu no final. Não é que a gente deu show em todos os jogos. Mas sim, exatamente. Né, mas aí conseguia salvar ele no final, aquele empatinho milagroso, aí pelo menos ficava a mítica da invencibilidade durante esses 10 jogos. Mas, pra mim, isso não tem a ver com a formação do time, cara. Isso tem a ver com falta de comando no time, cara. Não faz sentido o que aconteceu ontem em termos de escalação e em termos de empenho dos jogadores. Não faz o menor sentido, né? O técnico tinha que comer o fígado de todo mundo ali no intervalo. Comeu o fígado mesmo. Não é pra chegar amiguinho e falar, não, olha, pessoal, vamos nos concentrar no segundo tempo. Nesse papo do Silvinho, velho. O Silvinho, cara, bicho, o Silvinho vai cair assim que aparecer um técnico bom no mercado, velho. Assim que aparecer um cara responsa, que o Corinthians possa bancar e esteja disponível e tenha fim de vínculo, e agora vai estar fim de vínculo, agora tem elenco, o cara quem não queria aceitar roubada antes vai querer aceitar agora, né? Assim que aparecer um cara, o Silvinho cai. Tenho certas dúvidas disso, mas e você, Dudu? Você acha que essa oscilação tem a ver com um time em construção ou com o Silvinho? Aliás, o Silvinho mesmo tá em construção, né? O scout dele de partidas é bem limitado, enfim. Mas você acha que tem mais a ver com o desempenho do treinador ou com o time, com os jogadores, enfim? Já que os dois estão em construção. O Silvinho tá em construção sim, né? Tá em aprendizagem. E o time do Corinthians também, o elenco também, né? Afinal, você pegou 4 jogadores e, né, 4 jogadores que seriam titular em qualquer time vão ser titular no Corinthians e colocou num time que tava catando água aí, né? Vamos falar assim, não tava muito bem. Eles também ainda precisam pegar um pouco o ritmo de jogo, eles precisam ainda se entrosar mais.
É que nem vocês falaram, a gente até mereceu já perder um outro jogo, a gente fez gol no final contra o Juventude, com o Roger Guedes de falta, nós fizemos 2 gols praticamente nos acréscimos contra o Bragantino. Então o Corinthians teve uma oscilação muito abaixo ontem. Ontem a culpa, acredito que tenha sido mais do Silvinho, exatamente pelo que você falou. O Corinthians foi sonolento no primeiro tempo e ele não mexeu no segundo tempo. Mas ele também está aprendendo com isso. E o Corinthians também, os jogadores também vão aprender com ele. E agora, em relação ao que você falou, se vai aparecer um técnico aí no mercado, tem até, né, alguns estrangeiros que não sei se a torcida já comentou, gostaria lá do BKSS, acho que o Esqueloto, mas eu acredito que o Silvinho vai ficar no cargo. A diretoria acho que não vai mudar agora, a não ser que aconteça alguma catástrofe. O Gibson falou isso, mas eu também não acho. Eu acho que o Silvinho vai até o final do Brasileiro. Não vejo a diretoria se movimentar. Claro, ele mantendo esses resultados assim, né? Se ele começa a levar muita traulitada, aí muda de história. Mas se ele mantiver esse mesmo desempenho em campo, que o desempenho estava bem, e esses jogadores, enfim, continuarem evoluindo até o fim do Brasileiro, ele fica. Eu não acho que ele sai. O Silvinho só vai cair no final do Brasileiro se o Corinthians não se classificar para a Libertadores. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores, o Silvinho vai continuar no que vem, Gibson. Acho que você tá falando mais da sua esperança do que o que você tá vendo em campo. Eu acho que se pintar um treinador melhor disponível, o Silvinho cai. Antes dessas 10 partidas invictas, ou dessas 11 últimas partidas, vamos colocar até essa derrota junto. O Corinthians não vinha muito bem. Aí chegaram os reforços, o time foi melhorando, e o desempenho do time também foi melhorando. Então, se ele mantiver isso que ele conseguiu nas últimas 11 partidas, eu acho que ele fica. Agora, se o time repetir o desempenho e o resultado também dessa última partida contra o Sport, aí sim, aí começa a perigar. Mas enfim, o que eu quero falar é assim, eu acho que o time está em construção, inclusive o treinador. E é normal ter essas oscilações. O que eu vejo é que eu vi muita gente nas redes sociais já falando muito mal, descascando o elenco todo e tal, e eu acho que a gente não está naquele momento que a gente olhava e tinha Casares, e Otero e Luan eram as nossas opções criativas. Mas eu quero dizer assim, a gente tem jogadores que têm mais personalidade, têm mais identificação e jogam com mais vontade. Eles já mostraram isso nas outras partidas e eu acho que eles vão dar uma resposta desse desempenho ruim que tivemos contra o Sport na próxima partida já no nosso estádio, de novo com a torcida, né, corintiana presente e tudo mais. Fica a dúvida se o Corinthians no próximo ano vai conseguir desempenhar bem por partidas seguidas, né? Porque é a primeira vez que esse elenco, com os reforços mais velhos, teve 2 partidas na semana e a gente desempenhou mal na segunda partida. Essa fica uma preocupação, né, Dudu? Não, eu acredito que os jogadores fisicamente, né, 100% inteiros, eles vão conseguir jogar quarta e domingo uma certa quantidade de jogos, sim. Algumas partidas eles deverão ser poupados. Eu acho que não é uma preocupação que a gente vai ter que ter agora. Mas eu acho que, assim, desses jogadores, eu me preocupo um pouco mais com o Renato Augusto, que tem um histórico de lesões. Mas o Roger Guedes consegue jogar, o William joga e o Juliano também. Apesar do William e do Juliano serem um pouquinho mais velhos que o Roger Guedes. Mas aí também cabe a leitura do técnico e ver, poxa, esse jogo é um pouco menos importante, dá pra poupar alguém, ou aquele jogo que, sei lá, de repente faz 3-0, a gente não sabe como é que vão ser as substituições, mas já que ele não gosta muito, se tá 3-0, tira o cara um pouco aos 30, ele tem que saber rodar o elenco. Ele vai ter que saber rodar o elenco, que agora é o que ele não tá sabendo fazer muito, né? Eu acho que a gente tem que já se preparar, né? Eu tô falando isso até pra mim mesmo. Eu tava com uma expectativa gigantesca. Ainda estou, mas com uma expectativa muito grande pro ano que vem. Mas eu acho que esse elenco ele vai ter que fazer suas escolhas de competição, né? E a Libertadores agora é o ano inteiro, né? Não é só um semestre só. Então, talvez o Corinthians precise se concentrar numa competição só, importante e tal, para conseguir o resultado nessa competição. E nas outras, vai jogando com a barriga. Isso é uma preocupação que você tem, Gibson, com o elenco no ano que vem? Poupar esses mais velhos? Eu tenho essa preocupação com o elenco, mas não com o pessoal na frente. Eu tenho preocupação com o Fábio Santos e com o Fagner. O Fábio Santos, principalmente, né? O Fábio Santos é bem lembrado, bem lembrado. Mesmo o Fagner. O Fagner, cara, ele não tá conseguindo correr o que ele corria, fazer o que ele corria. Não é só que o Silvinho pede pra ele ficar mais.
ele não dá conta mais. Ele chega atrasado nas bolas. Pra lateral, cara, lateral é a posição que mais corre no futebol, cara. Os caras estão com uma idade que já pesa, cara, pra lateral, né? Então, eu acho que a gente vai ter que, pro ano que vem, achar soluções pra lateral aí, cara. Esses dois não vão aguentar o ano inteiro ano que vem, não. Me preocupa muito mais do que o Renato Augusto, do que o William, do que qualquer outro cara. Eu acho que o Renato Augusto me preocupa que os últimos jogos foram bem intensos do Corinthians, né? O Corinthians tem saído atrás no placar, e isso exige bastante desses jogadores mais decisivos, né? E o cara não se esconde, o cara tá correndo, tá indo atrás de verdade. Mas você fez esse levantamento, né, Dudu? Nas últimas... O Corinthians saiu atrás quantas vezes já nesse campeonato? O Corinthians, com o jogo de ontem, em 25 partidas, né? São 12 partidas que o Corinthians sai atrás. E só contra o Bahia conseguiu a virada. Só contra o Bahia que conseguiu a virada, entendeu? Então é um número que a gente tem que se preocupar, porque ainda faltam 13 rodadas no Brasileiro. Se você for ver, metade dos jogos nós saímos atrás do placar. Mesmo quando o time estava mais fraco e agora quando o time deu uma melhorada. Até em jogos aqui que, né, sem que ser repetitivo, mas América em casa, Juventude em casa, nós saímos atrás. O Bahia também, aí a gente estava atrás, saiu atrás, mas enfim, conseguiu virar. Quando você precisa parar de tomar esse gol primeiro, enfim, precisa entrar mais atento, né? Isso eu fico bem preocupado. O que me esquenta a cabeça é que o Silvinho joga igual contra todos os times. É a mesma formação, o mesmo esquema tático, tudo igual. Mas é um time que, com a formação normal, ou seja, sem o aleijado do Jô lá na frente, é um time que ele é armado pra atacar, pra jogar pra frente. Mas é um time que você fala, bom, vai tomar um gol, mas vai meter 3, né? Só que quando não mete gol, não adianta tomar um e não conseguir virar o jogo, não conseguir pelo menos empatar. Se o time não produz lá na frente, não adianta nada, né? Ele arma o jogo igual pra todos os adversários, né? O Silvinho ele não estuda o adversário. Ele não chega o adversário e fala, o adversário é esse? Pô, vou botar esse cara aqui porque lá no time dos caras tem um que precisa de uma marcação especial, vou botar esse cara. Não faz isso. Vamos ler uns comentários aqui. O Gustavo Ludovico falando que tem que mandar o Jô embora. O Arenilton falando que o Corinthians vai se classificar. Eu também acho que o Corinthians vai se classificar, mas perdeu de novo uma chance importante, né, Dudu? O Corinthians, toda vez que chega próximo de conseguir de fincar mesmo a bandeira ali no G4, dá uma titubeada, né? Ontem foi mais uma vez. Não só pelo resultado, mas o que me preocupou mais foi o desempenho do time ontem. Mas enfim, o Corinthians não consegue fincar a bandeira ali no G4, né? Agora o Corinthians está em sexto. O Corinthians está em sexto lugar agora. Se tivesse ganho, poderia estar em terceiro lugar, né? Por exemplo. Enfim, mas tá difícil pra gente cravar a posição ali direito, né, Dudu? De vez. Tá na hora já, nós estamos naquela reta final do campeonato, que tá na hora do Corinthians chegar e mostrar, essa quarta posição, esse terceiro lugar já tem dono. E para isso precisa ganhar alguns pontos, né? A gente perdeu pontos bestas e agora o Corinthians então vai ter que buscar pontos, em tese, improváveis para recuperar esses pontos perdidos. Agora a gente tem 2 jogos em São Paulo, né? Então não tem viagem, não tem aqui o desgaste. E o Corinthians tem que somar o maior número de pontos nesses 2 jogos possíveis, né? Em casa, a obrigação é vencer. E depois o outro jogo também é em casa, então também temos que vencer. E o que tá faltando de opção pro Corinthians agarrar de vez esse G4? A gente vai ficar desperdiçando ponto pra caralho. Até o fim já estamos. Não vai continuar igual, né? Não tem consistência, não tem nada. Vai dar certo às vezes, não vai dar certo. O dia que o time estiver mais inspirado, vai com mais vontade de jogar, sei lá, vai correr mais e vai produzir mais. O dia que não fizer isso, o Silvinho, como ontem, não fez porra nenhuma até os 25 do segundo tempo. Tá lindo o jogo. Deixa assim, tá confortável. 0x0 é um puta resultado. Sei lá, bicho. Eu não espero nada do Silvinho. Nada. Porra nenhuma. Eu espero não perder ponto demais. Né? A gente vai ganhar o que o time conseguir ganhar, não por causa do Silvinho. Mas que seja ou não por causa do Silvinho, você acha que não por causa do Silvinho o time não vai pro G4? Não, eu acho que tem grande chance de ir pro G4, mas a gente vai continuar desperdiçando ponto. Se a gente não desperdiçasse ponto B, essa semana era pra fazer 6 pontos. E tá ali, como você falou, na terceira colocação. A gente vai continuar desperdiçando pontos. Se eles estiverem afim, for um jogo importante, sei lá, de repente quando o Fluminense fala, porra, não, ó, o Flu tá ali, jogo importante, depois no outro fim de semana a gente vai jogar contra o time da Vila Leonor, do Jardim Leonor, é isso, né, Dudu, que você fala? Isso aí. Então, aí é clássico, pô. Os caras vão querer. Aí todo mundo quer aparecer, quer sair na foto, quer meter golaço. Aí os caras vão correr pra caralho.
Aí joga contra o time que tá embaixo da tabela, pra mim esse jogo de ontem foi desleixo. Tipo, jogando com esporte, velho. É forma, né, de perder. Contra o Bragantino, a gente tava jogando melhor, saímos atrás. Então é aquele tal negócio. Se você tá jogando bem, tá mostrando raça, tá chutando bola em gol, o goleiro dos caras tá defendendo, tá fazendo milagre. E se você acaba tomando um gol depois, você fala, pô, beleza. É ruim a derrota, mas nós criamos pra isso. O ruim é quando você não cria pra vencer o jogo. Então, quando você não cria pra vencer, faz um jogo que nem o de ontem, cara, a 99% de chance de você perder o jogo. E nós perdemos por essa uma bola. Se o cara não faz aquele gol lá, provavelmente seria 0-0, seria outro papo que a gente tá falando aqui, mas talvez a gente fosse apresentar esses erros no próximo jogo. Então, sei lá, tem que tomar isso como lição também. A derrota, infelizmente, faz parte, né? Não aprender com ela que é o errado. Bom, eu tenho confiança nesses jogadores, eu concordo em partes com o Gipe, eu também desconfio bastante do Silvinho, mas eu acho que esses jogadores vão conseguir nos levar para a Libertadores direta. Eu acho que eles vão evoluir bastante. Mas enfim, a próxima partida do Corinthians é na quarta-feira, 9h, na Neoquímica Arena, contra o Fluminense, né? O último jogo foi aquele histórico 5-0 em cima do Fluminense, né? O Corinthians vinha embalado, e essa foi, acho que, a quarta vitória seguida do time do Mancini, né? E esse talvez tenha sido o ápice do Mancini no comando do Corinthians. Depois foi uma queda gigantesca que culminou depois, meses ali pra frente, com a saída dele, né? O que você tá esperando pra essa partida, Gibson? Os caras tão coladinhos na gente aí, estão um pouquinho atrás da gente. Tem o quê? 5 pontos da gente? Não sei. Não olhei na tabela lá. 4, sei lá. 4 pontos. Ou seja, os caras vão vir mordendo, cara. Pra eles é jogo de 6 pontos. Pra gente não é. A gente quer ir pra cima, a gente não quer ir pra baixo. Mas pra eles é jogo de 6 pontos isso. Né? A minha questão é, o Corinthians vai jogar com vontade dessa vez? Se jogar com vontade, dá pra ganhar o jogo. Eu acho que dá pra ganhar uma boa. Né? Provavelmente o William vai estar de volta. Aí o Silvinho não vai ter como justificar escalar o Aleijado do jogo. Né? Talvez ele arrume um jeito de botar o Aleijado do jogo no final da partida em algum momento. Mas pelo menos a maior parte do jogo a gente vai jogar com 11 e não com 10. E aí tem chance de ganhar o jogo. Mas se jogar com o Jô e começar a botar o Luan, fudeu. Vamos perder. Lembrando que ainda vai... Enfim, o público voltou, né? Mas de novo com o público nessa partida contra o Fluminense, né? Tudo. Eu acredito que assim, tomara que o time tenha... da partida de ontem tenha, né? Tomou vergonha na cara. Tenha tomado vergonha na cara em relação à partida de ontem. Entre-se com mais vontade. Eu acho que a parte da torcida vai fazer... ajuda o time, entendeu? Porque não é mais aquele som de DJ, né? Acho que se o Corinthians tomar um gol que nem foi contra o Bahia, a torcida empurrou, no primeiro momento empurrou, a torcida do Corinthians a gente sabe que é diferenciada, e eu acredito que o Corinthians vai jogar bem contra o Fluminense, até porque tem que dar uma resposta em relação ao jogo anterior. E só tomar cuidado, né, para não ficar tomando gol aí, bobo, porque a gente, que nem contra o Sport, a gente cedeu muito escanteio, o Corinthians está cedendo escanteio demais. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Não adianta resolver só lá na frente. Então a gente tem que tomar alguns cuidados atrás também. Eu acho que o time vai dar uma resposta boa contra o Flu. Na quarta-feira, enfim, como eu já falei, até pela hombridade, digamos assim, dos jogadores que estão lá, né? Enfim, eles têm se mostrado bastante empenhados em vestir a camisa do clube. E assim, o Gibson falou do desempenho e tudo mais. A gente tá ficando muito... Enfim, eu acho que a gente tá... A gente, né? O Gibson tá muito preso no desempenho dessa partida de ontem. A partida contra o time de verde, contra o Bragantino e contra o Bahia, o Corinthians mostrou desempenho. E conseguiu, male-male ali, conseguiu ganhar 2 partidas, e empatou uma que estava perdendo 2-0, mas estava jogando melhor que o adversário. A partida de ontem, por isso que eu acho que a partida de ontem foi um ponto fora da curva. Eu acho que a gente não pode pegar essa partida e jogar para todas as 10 anteriores e tal. O Corinthians vinha numa melhora. E eu acho que essa melhora deve ser confirmada na quarta-feira. Claro, se novamente o desempenho for abaixo, especialmente o desempenho à vontade da equipe, os jogadores cada um jogando longe um do outro, como foi como Sport disperso e tudo mais, aí sim vai começar a acender a minha luzinha vermelha, que já tá acesa ali na cabeça do Gibson há muito tempo, né? Depois desse jogo, tem um jogo lá contra o time da Vila Sônia, Jardim Leonor e tudo mais, mas o jogo é só na segunda, né? E antes desse jogo, na segunda, a gente tem um podcast
no domingo. Então a gente vai falar mais dessa partida no próximo domingo, no próximo podcast, né? Mas é uma partida que com certeza já tá na nossa cabeça, enfim. Não tá, Gibson? Todo mundo já tá de olho nesse clássico. Claro, sem dúvida, né? Esse é jogo que a gente nunca tá sempre de olho aberto, né? Espera com 3 meses de antecedência. E o Silvinho ainda tá invicto em clássico, né, Dudu? Só empates e uma vitória, né? Mas tá invicto. E você falou da torcida, só para ressaltar que esse jogo contra o Fluminense é um pouquinho mais cedo do que do jogo contra o Bahia, né? Então a tendência é que realmente tem um pouco mais de torcedores lá, porque nesse aspecto o horário ajuda um pouquinho também, né? Porque jogo 9h30 da noite é complicado, ainda mais a gente que já foi muitas vezes lá pro estádio sabe que é complicado, mas acho que o jogo às 9 horas ajuda o fator torcida também. Lógico, com todos os cuidados ali, como foi no jogo contra o Bahia. E Gibson, e as meninas? Como foi a semana das meninas? Você tem aí pra mim? Porra, lá é só alegria, né, velho? Lá não tem... Não tem Silvinho, né? Não tem o jogo, né, Gibson? Não tem o Jô lá, então. É foda. O time delas é tão bom que é capaz de, bicho, botar o Jô e o Luelas ganharem, velho. O time delas é tão foda que é capaz de botar os dois lá no meio e elas, mesmo assim, elas com 9 em campo vão ganhar o jogo. Né? Sem a ajuda dos dois, porque eles não vão conseguir ajudar elas, é claro. Né? Nem precisam da ajuda deles. Mas enfim, essa semana, 2 vitóriazinhas, 2 jogos e 2 vitórias pra variar. Lá é sempre assim, 2 jogos e 2 vitórias, né? Primeiro, no dia 6, Campeonato Paulista, de virada contra o Santos, 2-1, né? Gols da Miriam e da Gabi Portilho. 2 golaços ainda, né? Golaço, então. Aí e ontem teve outro jogo pelo estadual, né? Que tá rolando agora o Campeonato Estadual, Paulista. O Paulista. E ontem também pelo Paulista contra o Taubaté, vitória de 3-0, né? Gol da Grazi, da Vika Buquerque e da Diane. As meninas não tem erro, né, Dudu? Não, quase. Daqui a pouco tá até para começar a Libertadores feminina também, né? O Corinthians vai jogar lá. Tá aqui já, o Corinthians já conhece os adversários, né? Vai pegar o São Lourenço, Nacional e acho que Deportivo Capiatá. Lembrando que a Libertadores feminina, acho que é em novembro, né? E é disputada de uma maneira diferente da masculina, né? Todas as equipes vão para uma sede. É um esquema meio Copa do Mundo, assim, né? Vão todas as equipes para uma sede, jogam ali todas as partidas e fazem uma mata-mata ali mesmo. É um torneio de 20 dias, um mês. Isso, vai ser tudo no Paraguai. E já saíram as convocadas, não é isso, Dudu? São 20? Você tem aí, não? Eu tô chamando sem saber se você tá preparado. Não, aqui tem as convocações. O Corinthians estava... A Ana que falou, tem 2 jogadoras que não estavam para renovar o contrato, né? Mas aqui tem as convocadas foram a Adriana, Andressinha, Bianca Gomes, Cacau, Diane, Érica, a Gabi Portilho, Gabi Zanotti, Giovana, Grazi, Ingrid, Isa Cruz, Jennifer, Juliette, Catiuxa, Kemeli, Miriam, Natasha, Pardal, Paty, Poliana, Tainá, Tamires, Tarciane, Vitória e Yasmin. E o Corinthians joga a primeira partida no dia 4 de novembro, exatamente contra o São Lourenço, que é às 5h30 da tarde, para cá, para nós, não é o horário de Brasília, todos os jogos disputados no Paraguai. Depois joga também dia 7 de novembro, às 5h30 contra o Nacional, e 10 de novembro, também às 5h30 da tarde, para nós aqui o horário, contra o Deportivo Capiatá. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 266. Mas não sem antes o nosso amigo Dudu lembrar as nossas redes sociais, Dudu. Vamos lá! Vamos lá, o pessoal tem que ajudar a gente aí, deixa pergunta, né? Deixa no YouTube, assina o canal, deixa coloca no sininho. Então a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no iTunes, no TikTok, tudo como Irmandade Corintiana. E no Telegram também, desculpa, é com Irmandade Corintiana. Só no Twitter que é Irmandade Timão. Sigam a gente lá, deixem seus comentários, fazem perguntas, ativem os sininhos, que estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês e sempre com o melhor pós-jogo, hein? Foi bem, Gibson. Tá melhorando, né? Tá melhorando, vai chegar lá. Não tô no nível do Gibson ainda, mas um dia eu chego lá.
Não tá tão ruim que nem o Jô, né, Gibson? Não, exatamente. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Na quarta-feira tem a live pós-jogo do Coringão e no domingo tem o nosso, uma espécie de pré-jogo, né? Porque o jogo seguinte é na segunda-feira, então vamos fazer um aquecimento ali no domingão com a Irmandade Corintiana, certo? Valeu, até mais e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians!